Boa tarde, são 14 horas e 43 minutos. Hoje eu estou aqui substituindo o nosso amigo Carlos Roberto, porque ele recebeu um chamado, viu, Nani, lá na comunidade, não pôde estar aqui. E para não deixar de realizar o programa, porque nós estamos recebendo aqui uma mulher empoderada, uma pré-candidata ao Senado Federal. Quero te dizer que estou muito feliz de estar podendo te entrevistar, falar com você e mostrar para a sociedade aí, né, que as mulheres estão aí na frente, né? Eu tô vendo a gente está correndo atrás, né? Não pode dizer que não tem mulher querendo ocupar espaço, que a gente está querendo sim, a gente está buscando ocupar o espaço que é de direito nosso. Isso. Né? Então, o programa agora é das 14h30, é a Estação Entrevista do nosso amigo Carlos Roberto, só que, como eu falei, né, ele teve um imprevisto, mas nós estamos aqui para fazer o bloco, porque nós trabalhamos aqui em unidade, nós somos colegas de trabalho, e não custa nada, né, um ajudar ao outro. É assim que a amizade funciona, e hoje é dia do amigo, né? Então... Dia do amigo, viu, Carlos? Dia do amigo, ó, estou aqui sendo sua amiga. E hoje, quem estiver aí em casa, lembrar do seu amigo, dar um abraço do seu amigo, porque a coisa mais importante da vida da gente são os amigos e a família da gente, né, Kátia? É isso mesmo. Então, aproveitando, valorizar. Um abraço aí, viu, Carlos? E estou aqui fazendo o seu papel nesse momento. E eu acho legal também, sabe, Leoni, que é um homem e uma mulher, né? Então, tá vendo como a gente pode caminhar junto, né? Um ajudando o outro. Exatamente, é assim que a gente tem que caminhar, né? Exatamente. Então, agora eu vou passar a palavra para ela, né? Eu já falei o nome, mas eu quero que ela se apresente, né? A pessoa da Leani Lemos. Quem é a Leani? O que ela faz? Por que ela está vindo para a política? Esse desafio de ser uma senadora aí da República. Então, pode ficar à vontade para se apresentar para o nosso público, para falar o por que você está vindo ao Senado, né? Essa proposta de pré-candidata ao Senado. E já digo que torço aí, viu, pela sua vitória aí, de termos mais uma mulher ocupando a cadeira no Senado. Pode ficar à vontade. Obrigada, Kátia. Bom, gente, boa tarde, né? Que vocês estejam tendo uma boa tarde aí em casa, no trabalho, onde vocês estiverem acompanhando. Eu agradeço aqui também a nossa Rádio Estação 26 pela oportunidade de dar esse espaço aqui para me apresentar e conversar um pouco com você que está nos assistindo. Meu nome é Leani Lemos, como a Kátia falou, eu tenho 48 anos, sou mãe de 3 filhos, o Filipe e o Tiago, 2 meninos, um de 29 e um de 27 anos, tenho uma filha de 27 anos, a Paola. Então, sou mãe de 3 filhos, filha de paraibanos. Meu pai veio aqui para Brasília em 1958, foi ajudante de pedreiro, Kátia, na obra do Congresso Nacional. E eu fui criada assim, numa família humilde. Na minha casa nunca faltou nada, graças a Deus e ao trabalho do meu pai e da minha mãe, mas onde foi sempre muito valorizado o trabalho, o estudo, o esforço pessoal, a ética, a dignidade. E isso tudo foi muito importante, é muito importante ainda na minha formação. Meu pai quase não estudou, só estudou 2 anos, mas ele sempre dizia para a gente, nós éramos 4 mulheres, ele dizia, vocês têm que estudar e trabalhar, casar e ter filha depois se quiser, né? Mas tem que ter uma profissão e tem que se esforçar para ter o seu diploma, ele valorizava muito isso. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de estudar que ele não teve. E hoje eu sou cientista política, sou formada na Universidade de Brasília, fiz mestrado lá, fiz doutorado lá, fiz até o pós-doutorado fora no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sempre estudando as nossas instituições, os nossos governos, as políticas públicas, né? Essa é uma área que sempre me interessou. E nos últimos anos eu fui secretária de planejamento aí do governo, coordenando todo esse ajuste fiscal, essa arrumação de casa, essa arrumação das contas que foi preciso fazer nos últimos anos. E eu tenho muito orgulho disso, porque às vezes a gente fala ajuste fiscal, o que é que significa isso, né? Muito bom. Isso significa para nós que somos donas de casa, chefes de família, que cuidamos da conta da nossa casa, não gastar mais do que a gente tem. E o Distrito Federal, governos que não tinham responsabilidade com o dinheiro público, com os nossos impostos, acabaram gastando muito mais do que ganhavam. Então, quando a gente assumiu o governo, é como se a pessoa tivesse um salário bom. A pessoa ganha muito, ganhou 10 mil reais,
mas está devendo 3 mil e a despesa dela do mês é 13. Então, você veja, se uma pessoa passando por isso é difícil, você tem que pagar a dívida e tem que cortar algumas coisas para poder o seu gasto caber dentro do que você ganha. Imagina um governo que é muito grande, que são muitos bilhões, né? E que realmente o Distrito Federal tem um bom orçamento, mas fizeram mais compromisso do que poderia pagar. Então, ter feito esse trabalho nos últimos anos foi um trabalho muito dedicado, um trabalho assim que consumiu muita energia, precisou de muito esforço, dia e noite, sábado e domingo, não tem férias, não tem nada, mas isso foi muito importante para a gente arrumar realmente as contas. E eu fiz esse trabalho, que é a minha área também hoje, a área de orçamento e planejamento. E por que eu quero ser pré-candidata, Kátia? Porque a gente está vendo na política um desgaste muito grande. As pessoas não acreditam mais nos políticos. E eu não sou política tradicional, eu nunca fui candidata a nada. É a primeira vez que eu estou sendo pré-candidata a alguma coisa. E a gente vê que as pessoas querem mudar, querem uma renovação. Então, eu estou aqui como uma mulher que é mãe também, que é gestora, que é professora, dou aula de gestão pública no IDP, sou servidora pública federal, então eu tenho meu emprego garantido, eu não preciso de salário de senador, nem de deputado, nem de nada, eu tenho meu salário, mas eu quero ajudar o meu país a crescer, gerar oportunidade, gerar emprego, gerar renda, que é isso que o nosso país está precisando. Já começou a chegar algumas perguntas aqui, viu? Tem a Beth Moreno, que é do Mulheres em Segurança, ela está perguntando se você é uma mulher feminista. Olha, eu sou feminista e feminina, né? Muito boa a resposta, feminista e feminina. Beth, né? Beth, olha, eu acho que nós que somos mulheres, a gente sabe a dificuldade, às vezes, que a gente tem de trabalhar, de ter um espaço, de ter o nosso esforço reconhecido. E também, Beth, de conciliar as nossas tarefas privadas, né, da nossa casa, com a tarefa do trabalho e imagina ainda mais a tarefa da política. Eu tenho 3 filhos, sempre trabalhei, tive que trabalhar, eu me separei, meus filhos eram muito pequenos e tive que sustentar a casa. Então, para mim, trabalhar assim, eu posso optar, não, eu tinha que trabalhar porque eu tinha que pagar as contas da minha casa. E foi muito importante eu ter mostrado isso para os meus filhos também, para eles aprenderem esse valor do trabalho, que é da dignidade do trabalho. Mas eu estou na política também porque eu vejo que as mulheres, além de não ter muito esse espaço, as políticas públicas, a agenda que é colocada, não olha para a mulher, para as especificidades da mulher. Você trabalha na área da segurança. Você sabe melhor do que eu, inclusive, o problema que é a violência contra a mulher. A violência doméstica, os casos de estupro dentro de casa, que a maior parte dos casos, as pessoas não sabem disso, mas é dentro de casa ou pessoas conhecidas. Feminicídio, né, os assassinatos de mulheres, a gente teve essa semana aí, o assassinato da Janaína, foi morta na frente das crianças, na frente dos seus filhos. Esse é um problema de política pública que a gente precisa olhar com muita seriedade. Mas também na saúde tem coisas específicas para a mulher. Na educação tem coisas específicas para a mulher. Na assistência, né? Criar as condições para que as mulheres possam trabalhar. Eu trabalhei, eu tive a ajuda de mãe, tive a ajuda de irmã, tive a ajuda de amigos, tive a ajuda pude pagar uma creche, mas a gente sabe que muita gente não pode pagar uma creche para os filhos ficarem enquanto trabalham. Então, a gente precisa criar essas condições para que as mulheres tenham uma vida um pouco menos difícil, porque a gente cuida dos filhos, a gente cuida da família, da casa, dos maridos, dos idosos, do pai e da mãe, né? Quando fica doente, a filha que vai lá, que acompanha. Então, a gente precisa de um conjunto de políticas para as mulheres e de apoio às mulheres também. Pois é, nós temos aqui, ó, a Beth ainda continua aqui perguntando, né, se você está uma mulher preparada para assumir, né, essa pré-candidatura como senadora do Brasil. Como que você se vê aí nessa proposta? Como você se vê nessa proposta? Como você se avalia, né? Você fazer uma avaliação de você mesmo no seu papel de pré-candidata ao Senado Federal. Olha, Beth, e todas as demais que estamos escutando, sim, né, Kátia? Eu me sinto, sim, muito preparada, porque ao longo da minha vida eu tenho 30 anos de trabalho,
Eu tenho mais de 27 anos no setor público. Eu fui secretária de planejamento, então eu conheço bem a parte de finanças. Eu me esforcei, e graças aos meus pais, ao esforço deles também, que eu honro muito, porque eles não tiveram as mesmas oportunidades, mas eu pude estudar, fiz um mestrado, um doutorado, então eu me sinto muito preparada, tanto pela questão de ter estudado e ter, né, aprendido nos livros, mas também aprendi na prática. A dificuldade que é, porque a teoria é uma coisa, e a prática é outra. No livro tudo é bonito. Aí você chega na realidade, aí falta um recurso, às vezes você não tem pessoas para implementar determinada política, às vezes você tem a oposição do lado de fora, oposição de grupos legítimos, mas às vezes que dificultam a implementação de uma política pública. Então, eu me sinto, sim, muito preparada, muito pronta para poder representar novas bandeiras e bandeiras que levem o nosso país a um desenvolvimento econômico, mas também um desenvolvimento humano, que é muito importante, que nós estamos falando de pessoas. Sim. Olha que interessante aqui que a Beth colocou, viu? Ela botou para mim aqui, não perguntei, afirmei. Muito bom, Beth. Valeu, obrigada. Beth. Realmente, Beth, não tem interrogação, não. Tem um ponto de reticência aqui. Então, muito obrigada. Mas valeu aí, que vai chamar mais atenção ainda, né, para uma mulher pré-candidata ao Senado Federal aí. Então, a Beth está falando que ela está afirmando. Muito bem, obrigada, então, Beth, pela sua afirmação. Eu concordo com você. Beth é um sucesso aí com Mulheres em Segurança, um grupo bem forte mesmo, de mulheres que defendem o direito das outras, a proteção, e eu acho muito legal o trabalho dela, e obrigada aí pela sua participação, viu, Beth? Beth. Muita força no seu trabalho aí, que é importantíssimo. Pergunta do Renato como aí, a Beth viu? afirmou, e eu, como é que tá aí nas redes? Tem uma pergunta do Renato aqui. Vamos lá. Liani, sendo eleita, você vai fazer no Senado para resolver os problemas críticos da criminalidade cometida por menores. Né? Aí, vírgula, né? Hospitais não têm condições de fazer atendimento de urgência e emergência. Renato Araújo. Renato, eu tenho caminhado assim, pelo Distrito Federal e conhecido um pouco mais da nossa realidade, porque às vezes quando você está trabalhando na gestão, você fica muito para dentro, né, Kátia? E a pré-candidatura, ela permite você sair e conhecer um pouco mais dessa nossa realidade. E, de fato, a gente precisa ter um reforço na saúde pública. A saúde pública é um grande desafio, não é de agora, não. A gente sabe que é de muitos anos, muitas décadas. E não é só no Distrito Federal, é também no nosso país inteiro. Então, eu sei que essa é uma grande preocupação das pessoas. Todos nós precisamos do sistema de saúde em algum momento das vidas, né, Kátia? Sim. E eu tenho pais idosos, meu pai teve câncer durante 6 anos, ele faleceu ano passado, e a gente sabe quando uma pessoa da família da gente está doente, a gente tem muita urgência, a gente tem muita pressa, a gente está muito sensível, então é uma área que a gente realmente precisa olhar com muito cuidado. O Senado Federal tem essa característica, né, Renato, da gente olhar para questões nacionais, para questões macro. Claro que tem que olhar para Brasília também, porque Brasília precisa ser referência, precisa ser a vanguarda, precisa estar lá na frente, precisa ser a vitrine. Eu acho que a gente tem que ser muito ambicioso de olhar para o nosso Distrito Federal e falar assim, o Distrito Federal tem que ser melhor do que todos os outros lugares do país. É a capital do país e a gente tem que ser exemplo. E precisamos, então, melhorar em muitas coisas. Você falou aí da redução da idade penal, né? Eu tenho muita preocupação com esses meninos, sabe, Renato? Porque a gente não escolhe a família que a gente nasce, né? A gente nasce naquela família. A gente não escolhe as condições que nós vamos ter ao nascermos e ao crescermos. Então, eu não estou querendo dar desculpa para ninguém, não, porque eu acho que tem coisas que a gente não desculpa. Mas a gente tem que ver se a gente não está punindo 2 vezes a pessoa pela mesma coisa. Muitos desses meninos, estou dizendo que tem casos que realmente são gravíssimos, e tem casos que são meninos que foram também vítimas. Né? Vítimas da violência, vítimas da bebida, vítimas de uma família muito desestruturada. Então, eu acho que essa é uma discussão importantíssima que a gente precisa ter, sim, mas com muita seriedade, ouvindo todos os lados, ouvindo a população e tomando as melhores decisões. Lembrando que nem sempre aquela pessoa que está lá está perdida. Olha, a gente teve casos agora do socioeducativo de meninos que passaram na UNB, foram aprovados na UNB, eram meninos que estavam internados. Isso a gente pode salvar uma vida, uma família inteira.
quando a gente consegue recuperar essas pessoas para um convívio social que seja útil, que seja produtivo, porque não vamos esquecer que jovem é a energia que move a nação, né? Trabalhar para produzir impostos, para produzir melhora da sociedade, são braços, são cabeças, são mentes, são almas, né? Que a gente precisa recuperar para que essas pessoas façam o bem e façam com que o país seja melhor, não pior. Sim, e esses temas que as pessoas pedem muito, né, para a gente estar comentando, que é sobre saúde, segurança, educação, temas demais que o Brasil está passando por um processo que a gente sabe até dentro da política, né, por conta da corrupção. Assim, a maioria das pessoas, do que eu vejo os comentários, as pessoas falam que a corrupção é o que tem atrasado o nosso país, né? Então, o que nós precisamos fazer? Mudar esse quadro político e também nós temos que também pensar nessa pasta feminina, né? Nós temos que colocar mais mulheres no poder para trabalhar essa questão mais social, que eu vejo que as mulheres vão trabalhar bastante aí o social, né, A gente Leonie? tem uma sensibilidade para isso, porque a gente sente muito na pele isso, né, Kátia? Quando a gente é mãe ou é filha e a gente tem que cuidar das famílias, a gente sente muito essa necessidade. E eu acho aí, já voltando para a história da Beth, né? A minha atuação é muito mais na área de gestão e finanças, que é uma área que tem poucos homens. Eu já tive em reunião, Kátia, que tinha assim, 34 pessoas, eu era a única mulher. Eu já tive em reunião representando, às vezes, o governo, fora de Brasília, que tinha 28 secretários de planejamento, só tinha 2 mulheres, eu e a do Maranhão, quando tinha 28 secretários. Então, essa área também econômica é uma área que tem muito poucas mulheres. Mas hoje eu também gosto muito de transitar, porque a gente sabe que o dinheiro manda muito. Quem tem o poder e sabe discutir como que o dinheiro está sendo gasto e quem é que vai gastar em quê, você tem muito poder de decisão. Então, é uma área que eu gosto e que eu também quero dar a minha contribuição na gestão pública e na parte de finanças. A gente sabe, por exemplo, Kátia, tem muita gente que não sabe disso, mas então vou trazer esse assunto para cá. A questão dos impostos. No Brasil, quem ganha menos paga mais imposto. Quem ganha mais paga menos imposto. É muito injusto. Porque quem ganha menos tem que pagar 0 de imposto ou perde 0. E quem ganha mais vai ter que pagar mais imposto. É assim que funciona nos países ricos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países é assim. Você ganha menos, você paga menos. Você ganha mais, você paga mais. O nosso sistema, a gente chama no orçamentês, na economês, a gente chama regressivo. Porque ganha menos, paga mais. Está errado. E isso é uma matéria que é decidida no Senado, decidida no Congresso Nacional, não é aqui em Brasília. A Câmara Distrital não vai discutir isso, quem vai discutir é a Câmara Federal. Então, a gente precisa olhar para esses instrumentos, porque isso vai ter um efeito na vida de todos nós aqui, no dia a dia. O imposto que a gente paga na comida, tudo que a gente compra, que tem ICMS, que tem ISS, tudo isso a gente paga até para nascer, né? Paga para tudo. Então, essa discussão lá vai afetar o nosso dia a dia, aqui, o nosso bolso aqui. Sim. E isso é muito importante que a gente discuta também. Pois é, eu vejo aqui que o Renato está assim, meio revoltado com a situação do Brasil hoje. Mas, Renato, é assim mesmo, Renato. É igual a doutora falou aqui, né? A Leonie falou. Há questões sociais, né, Leonie? Então, a gente não escolhe onde nascer, a gente não escolhe onde estudar, né? Então, as prioridades têm que ser revistas, não é isso? Exatamente. Então, o governo ele tem que começar a voltar a olhar mais para o social. Para a educação. Principalmente a educação, a primeira infância, né? O cuidado com a família, porque a gente vê que as famílias estão se perdendo. Né? Os pais... E eu entendo a indignação, a revolta do Renato, porque é para a gente ficar revoltado mesmo com os problemas, porque nós sofremos. Todos nós sofremos quando a gente sente medo, né? E, Renato, eu vou te dizer mais uma coisa. Eu que sou mulher, quando eu saio na rua, eu tenho medo de sair à noite. E você vê uma pessoa vindo na sua direção, você tem medo. Por quê? Porque aquela pessoa pode ser, né? Causar alguma, te agredir. Sim, você não sabe o que está passando ali. Eu compreendo plenamente, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa, sim, pensar por que a nossa sociedade chegou onde chegou e investir nas crianças e nos jovens
para que eles não vão para o crime. Vai ter gente que vai para o crime? Vai ter gente, porque tem coisas que a gente não controla. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas são perdidas em algum momento. Em algum momento no início da adolescência, elas são perdidas para o crime porque não há oportunidades e porque o nosso sistema não inclui. E é isso que a gente precisa mudar radicalmente. E é o que você falou aí agora, assim, quando o pessoal fala em oportunidade. Então, às vezes, a criança ela já nasce no lar de pessoas que já vêm sem oportunidade, ou também tem aquelas pessoas que são acomodadas, que não buscam uma melhoria de vida para poder ter um filho, né, Lenin? Então, eu vejo que essa questão é muito de política social mesmo. Então, o Brasil tem que começar a pensar aí em trabalhar mais com as famílias, né, desde o nascimento. Com as famílias, com a vulnerabilidade, né? A gente vocês fazem, né? Existe também um trabalho social com as crianças, com as famílias. A gente sabe que quando a gente tem uma família um pouco mais estruturada, quando a gente dá oportunidades, essa criança cresce melhor, né? Ela cresce com mais afeto, ela cresce com mais cuidado, ela vai ser um adulto melhor. E a gente precisa trabalhar muito isso, os valores também da nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, a gente está sofrendo aí na política com a corrupção, com a falta de transparência, com a falta de boas escolhas nas políticas públicas. Isso são valores que a gente tem que impor à política hoje, porque a maior parte da sociedade, ela quer isso mesmo. Ela quer uma política limpa, ela quer uma política que seja transparente, ela quer políticos que não roubem, que não estejam ali para si, que estejam ali para poder discutir, debater e decidir sobre o que é melhor para a sociedade como um todo. Não é isso? E a gente acompanha nas redes o gasto que o governo tem para poder identificar, né, essa corrupção. Então, até nisso a gente tira o dinheiro lá do caixa, né, Lenin? O caixa do governo, né? Também para o combate, né? E agora são duas coisas. A corrupção, ela é um mal que tem que ser extirpado. E a gente tem alguns políticos, por exemplo, vou citar aqui um caso que é bem conhecido, que é do senador Regufe. O senador Regufe, ele fez lá os compromissos de reduzir custo de mandato, de reduzir verba indenizatória, de reduzir o número de não aceitar os privilégios. Isso não pode ser exceção, isso tem que ser a regra. O Congresso todo ele tem que ter essa atitude, né? É uma atitude de dizer assim, eu estou aqui porque eu fui escolhido pela sociedade, pelas pessoas, pelo povo, e eu vou aqui representar essas pessoas, eu não quero privilégio, não. É como era antigamente, você sabe que antigamente vereador não era remunerado, né? Não tinha salário. Aí depois fizeram a reforma e isso começou a funcionar com a remuneração. Mas ainda eu sou a favor da remuneração, porque a dedicação, né? Porque a pessoa é um trabalho, bom, a pessoa tem que largar o seu trabalho. Não, e eu participei de algumas audiências públicas lá na Câmara, no Senado, então, quando eu não conhecia, eu também julgava, mas eu comecei a participar da política, né? Assim, participar como cidadã. Então, eu ia lá, audiência pública aqui para falar sobre casamento infantil, audiência pública contra as drogas. Tudo está acontecendo lá dentro e a população está aqui fora sem saber. Então, às vezes, as pessoas falam realmente assim, porque fulano não trabalha, ciclano não trabalha, né? Deputado não faz nada. Passa um dia na Câmara. Sai ponto, né? Sai. Aquelas salas de audiências, não é isso? Então, é corrido. Não é brincadeira, não. É corrido. E tem que ter dedicação exclusiva para ser um senador e para ser um deputado federal, um deputado distrital, tem que ter exclusividade, sim. Exato, mas aí a pessoa tem que, aquelas verbas, quem mora em Brasília, por exemplo, não precisa. Muitas coisas também não precisaria, né? E não é só no Congresso, não, a gente vê em todo o setor público, sim. Às vezes no Judiciário, às vezes no próprio Ministério Público, às vezes no Executivo. Então, é uma visão de mundo, e a gente tem que mudar essa visão de mundo, porque as pessoas, né, Kátia, estão muito cansadas. Aqui em Brasília, por exemplo, mais de 60% das pessoas não quer votar em nenhum dos conhecidos que está aí. Nem para Senado, nem para governo. As pessoas não querem, porque elas não se sentem representadas. Então, a coisa mais importante, a melhor forma da pessoa fazer uma boa escolha na política é o seu voto, né? Que tem um grande valor. Então, as pessoas têm que escolher bem, né, para que a gente possa ter uma representação mais significativa, melhor.
Eu tô aqui, esse aqui é do meu Facebook, viu, gente? É o que eu tô recebendo aqui. A Cleuma Barbosa entrou aqui. Obrigada, viu, Cleuma, pela sua participação. A Beth mandou um recado aqui, ó. Ela tem razão. Agora eu entendi, viu, Beth? São poucas mulheres para entender de finanças e impostos e como gastar. Precisamos de mulheres nessas áreas com poder de decisão. Ei, Beth, Isso mesmo, não é fraca não, viu, Beth? Eu concordo com você. E tem o Renato mandou uma pergunta. Você é a favor da regulamentação perante a lei do imposto sobre grandes fortunas? Eu acho que é uma boa discussão e eu sou favorável, sim. Eu não acho que vai resolver o problema, não, viu, Renato? Porque a gente precisa de uma boa distribuição em vários impostos. A gente precisa fazer uma reforma geral. Mas eu acho que é uma boa discussão o imposto sobre grandes fortunas, porque a gente tenha realmente, né, um aumento da nossa arrecadação para esse recurso ir para quem mais precisa, né? Mas eu penso, por exemplo, Renato, que na imposto de renda, o nosso máximo é 27,7%, né? 27%, um pouco mais, para o imposto de renda. Tem país que chega a 60%, dependendo da renda da pessoa. Então, a pessoa aqui que ganha, vamos dizer, 10 mil, ou a pessoa que ganha 100 mil, ela vai pagar o mesmo percentual. A pessoa que ganha 100 mil por mês, ganha mais de 1 milhão por ano. Sim. As pessoas falam assim, eu não recebo da sociedade. Recebe sim, do Estado. Quando você tem, e onde as pessoas têm a maior renda, é onde o Estado está mais presente, é onde tem mais segurança, é onde tudo funciona melhor, não tem o buraco. Então, essas pessoas também estão recebendo ali naquela infraestrutura, na segurança pública, e eu sou a favor de um sistema que seja mais justo. A gente tem que brigar pela justiça, para que aquelas pessoas que ganham menos paguem menos imposto, não é quem ganha mais, é quem ganha menos. As pequenas empresas, por exemplo, elas têm que pagar pouco imposto mesmo. A gente pode até mudar para que algumas empresas que estão crescendo, às vezes a empresa começa a crescer, aí muda de faixa, já não quer nem crescer. Sim. Mas a gente precisa que cresça. Uma padaria, a gente quer que cresça para empregar mais. Vire uma grande, que vire uma rede, não é? Porque quanto mais ela crescer, mais emprego ela vai gerar. Então, a gente não pode punir também a atividade produtiva, a gente não pode punir o trabalho, não é disso que eu estou falando. Mas é que hoje as pessoas que ganham menos pagam imposto em tudo, o imposto indireto, e essas pessoas são penalizadas. Renato, tá aí a resposta para você, mas a gente sabe que é um processo longo, né, Leani? Mas não é impossível a gente mudar esse quadro do Brasil. Não é impossível, não. É o contrário, eu acho que a gente está no momento de vai ou racha, sabe, Kátia? A gente, nos próximos 2 anos, 3 anos, depois do próximo governo federal, a gente vai ter um novo presidente, a gente vai ter, né, novos deputados e senadores. É a hora de debater com a renovação quais são as mudanças que a gente quer. E o Brasil, a gente quer que cresça muito, não é que cresça pouquinho, igual está crescendo, não 1% ao ano. A gente teve uma recessão, né? O Brasil caiu a sua produção geral, o seu PIB, por 2 anos seguidos. E isso afeta todo mundo aí sentiu essa crise de 2 anos que a gente começou a recuperar. Mas crescendo 1% ao ano, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai crescer a 4, 5, 6% ao ano durante muito tempo, uma década, para a gente, então, ter aí pleno emprego, para a gente ter os nossos jovens que hoje estão saindo, às vezes do ensino médio, às vezes da faculdade, e não tem nem onde trabalhar. Estudou, mas não tem onde trabalhar. E isso não pode acontecer. Gente, tem tanta coisa para a gente falar, mas... E Elton, tem algum recado, alguma pergunta? Já são quantas horas que eu estou aqui? A hora dá para ver. 15 horas e 11 minutos. Tem alguma pergunta aí? Quem está na rede aí participando conosco? O Elton vai falar aqui que nós hoje estamos pelo Facebook, né? Estamos agora fazendo transmissão pela TV Web, mas hoje, devido a alguns probleminhas, estamos transmitindo pelo Facebook. Não deixem de participar, viu? Quero aqui, cumprimentar a Francis Moreira, que entrou aqui. Francis Moreira, minha amiga, pré-candidata. Lá no Riacho Fundo. Foi diretora de escola, foi coordenadora de regional. Bom saber, viu, minha companheira Francis, que você está aí acompanhando a gente. E segunda-feira, às 16 horas, nós vamos ter um encontro aqui de pré-candidatas, uma pré-candidata para o Senado Federal, uma pré-candidata para
para deputada federal e uma pré-candidata para distrital. Não percam, não vou falar o nome de quem é, viu? Que eu vou estar publicando o flyer aí, então vocês procurem na rede aí para saber quem vai estar aqui conosco. E aí, Elton? Tem a Zélia aqui, que conectou com a gente, a Zélia, a França já falou, né? Sim. A Cleoma Barbosa, Margarida está dizendo aqui, muito bem, Kátia Vasconcelos. Ela está acompanhando a gente, ela está viajando, né, Margarida? Obrigada, Margarida. Estamos te esperando aqui de volta em Brasília. Está no Nordeste. Papo Reto está esperando ela aqui, né? O Papo Reto está te aguardando, viu, Margarida? O Carlos Rocha está dizendo aqui, parabéns, Kátia Vasconcelos, pelo programa. Obrigado, Carlos. Tá, e demais aqui. Pode continuar. É isso aí. Então, eu vou aproveitar aqui e sair um pouquinho dessa parte política, né? Que eu queria saber um pouquinho mais sobre a vida da Leani Lemos, né? Como que é você com a sua família? Como que a sua família te recebeu quando você anunciou que sairia pré-candidata ao Senado Federal? Como que os seus amigos estão recebendo isso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Eu sou uma pessoa muito assim, muito discreta, sabe, Kátia? Normalmente eu não falo muito, não, mas até porque meus filhos já são adultos, eles não gostam, eles não gostam de aparecer, eles são muito discretos. Mas eu vou falar um pouquinho da minha família, que é uma forma das pessoas me conhecerem, né? Além de ser filha de paraibanos, aquela família nordestina, né? Quem é nordestino que está me escutando sabe como é. Ceilândia. É totalmente, né? Totalmente assim, pessoal, eu sei. Você está numa cidade nordestina. Eu sei, tenho amigos aqui. E assim, na minha casa, todo nordestino sabe, né? Que é casa de porta aberta e de fartura na mesa. Meu pai era assim, ele gostava de comprar, ele vinha aqui na feira de Ceilândia, comprava rapadura doidada, comprava carne de sol doidada, que é uma família assim, humilde, mas que sempre teve, como eu disse, nunca faltou nada. E muito trabalho, e muito afeto também. Meus pais eram muito católicos, né, de equipe de Nossa Senhora, eu fui também de movimento jovem, e então tive também esses valores, né, esses valores do amor ao próximo, da gente fazer o bem ao próximo, né, de não julgar as pessoas. Uma das coisas que mais a gente não pode estar julgando as outras pessoas, a gente tem que amar o nosso próximo. Eu acho que a política, ela se aproxima um pouco. A boa política, quando as pessoas cumprem a sua missão como representantes, ela é muito próxima dessa linha de vida, né, de você amar as pessoas e querer cuidar das pessoas. Eu acho isso muito importante. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 29 anos, que é matemático. Ele estudou aqui em Brasília, mas aí foi estudar fora. Hoje ele mora em São Paulo. Eu fico doida que eles 3 me deem neto, mas eles estão com preguiça, não começaram ainda. Então, os filhos de hoje... Eles não querem ter filho cedo. Mas isso é bom. É bom a gente ter famílias estruturadas. Eu fui mãe muito jovem, né, Kátia? Eu fui mãe com 18 anos. Eu fui mãe muito novinha. Mas isso teve um lado difícil, porque eu tinha que trabalhar, que estudar e que cuidar de filho. Mas também foi muito bom, porque ao mesmo tempo, hoje os meus filhos já são adultos. E a gente conversa de igual para igual, né? Eles me dão conselhos, isso é muito bom. Então, eu tenho esse filho de 29 anos, que é Filipe, que está lá em São Paulo, no interior de São Paulo, dando aula lá. Eu tenho uma filha de 27 anos, a Paola, que mora em São Paulo também, está estudando, está fazendo um mestrado, ela toca, ela é música, toca piano, dá aula. E o meu caçulinha, entre aspas, de 22 anos. Não deixa de não ser é o caçulinha, né? Sempre é, o pequeno sempre é. O meu pequeno, tem 22 anos também, faz engenharia aqui na UNB e também dá aula particular, é muito virador, assim, ele é muito empreendedor, o Thiago. E eu vou te dizer uma coisa, foi muito difícil, assim, é muito difícil a gente conciliar trabalho e criar 3 filhos, e como eu me separei, eles eram pequenos, isso acaba sendo... A gente tem que se desdobrar em 1000, né? Então, tem dia que você acha que você não vai dar conta, tem dia que você reza, meu Deus do céu, me dá força para eu poder continuar. Mas hoje que eles estão criados, assim, eu tenho muito orgulho de ter criado 3 filhos que são honestos, que são pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas que são carinhosas,
né, que têm amigos, são socialmente bem ajustados, né, nunca tive grandes problemas com eles, e isso me traz muita felicidade, porque quando a gente, né, cumpre a nossa missão de mãe, Sim. isso dá uma tranquilidade muito grande na vida da gente. E eu tenho muita saudade, sabe, Kátia? Saudade, porque 2 já estão fora de Brasília, só o meu pequeno, e aí ele faz faculdade, tem namorada, trabalha, e aí você sabe como é filho grande. Aham. Eu fico, meu filho, vamos almoçar junto? Não, hoje eu não posso, porque eu tenho isso. Meu filho, vamos fazer... Não, eu não posso, porque eu não tenho isso. Então, sinto saudade, né, de ter, assim, todos juntos. E também sinto saudade, às vezes, quando eles eram pequenininhos. Então, quando eu vejo hoje, já tá dando aquela saudade de bebê, sabe? Quando você... era Mulher, tão gente, bonitinho. mulher é isso. Mesmo sendo pré-candidata ao Senado Federal, o instinto de mãe permanece aí, né? Então, é por isso que eu falo que é importante, sim, a mulher na política. Porque nós temos essas experiências, né? De criar um filho sozinha, a gente traçou o caminho vamos dizer, desses seres humanos, né, Islani? E é uma responsabilidade, né? Assim, os homens também que estão nos ouvindo, que também cuidam das suas famílias, mas a gente que cria um filho, né? Quando acontece uma separação na família, você é a chefe de família, todas as passa quantas madrugadas no hospital sozinha ali, tendo que resolver um filho que estava com o meu caçula tem bronquite, então... A escola chama a mãe. A escola chama a mãe, o menino dá uma febre. É a mãe. É a mãe. Aí você chega lá, o menino brigou, o menino... Então, são coisas que a gente passa e que moldam como a gente enxerga o mundo também, né? E como a gente tem esse olhar da mãe, o olhar da pessoa que olha, né, para dentro também de casa, não é que os homens não tenham, não, eles também têm, mas é que são formas diferentes. Não tenho dúvida de que há homens muito responsáveis e carinhosos. Papel de mãe, viu? Porque mãe parece que é mais homem do que mulher. Eu sei, que a gente tem de tudo, né? A gente tem de tudo. Mas é que na hora de tomar a decisão, você também tem que ter todas essas cabeças pensando. Porque eu sou da seguinte opinião: quanto mais cabeça, melhor, e quanto mais diferenças, melhor. Eu, na minha assessoria, lá na Secretaria de Planejamento, não trazia só quem pensava igual a mim, não. Eu trazia quem pensava diferente, que é para me criticar. Para dizer, isso está errado, é melhor desse caminho, é melhor do outro caminho. Por quê? Porque é quando a gente consegue escutar os diferentes pontos de vista e tomar a melhor decisão, né? Então, e a minha vida, viu, Cássio? Tirando essa coisa de filho e trabalho, é só isso mesmo. Minha vida é casa para trabalho, trabalho para casa. Eu sou meio pessoal lá do meu trabalho dizer que eu era workaholic, que eu sou viciada em trabalho. E é verdade. Nós mulheres são assim, gente, mil funções ao mesmo tempo ali. Mulher... Não posso negar, porque eu gosto mesmo. Eu digo sempre que é uma grande alegria a gente trabalhar por amor. É uma bênção, porque o tempo para a gente passa diferente, não passa, assim, quando você viu, já foi o dia. A gente se sente feliz, a gente também passa raiva, tem bons momentos, maus momentos. Respira, né? Respira, porque naquele dia faz a coisa certa, porque uma senadora, você sabe que vai ter que respirar, muitas planejar, vezes, né? escutar, compartilhar, né? E vai parar no meio de muitos homens também, né? Exatamente. Eu sou funcionária do Senado, né? Sim. Eu sou funcionária do Senado concursada desde 1993. Então, tu já convive lá naquele meio, 20 já sabe anos como lá funciona. dentro. Eu trabalhei com o Darcy Ribeiro, que foi um grande mestre, um dos grandes educadores desse país, que inclusive foi um dos criadores da Universidade de Brasília, quando ele foi ministro da Educação, lá na década de 60 ainda. Ele foi meu chefe, foi meu primeiro chefe lá no Senado. Eu tinha 22 anos, ele já tinha 72 anos. Mas aprendi demais com ele. E trabalhei com muita gente boa. Então, a gente sabe que tem também pessoas sérias na política. A gente tem que separar o joio do trigo. Sim. Né? Porque sempre tem aquelas pessoas bem intencionadas e que estão buscando o caminho do bem, o caminho da construção, o caminho da correção, da honestidade, da seriedade, e aqueles que a gente sabe que estão lá para fazer bagunça, né? Então, aí é outro departamento, tem uns até cá de polícia. Mas essa questão que você falou, daqueles que fazem bagunça, querem causar desordem, tá aí as redes sociais. Agora então, as pessoas podem avaliar essas pessoas, né? Hoje a gente vive no mundo, graças a Deus, né, Cátia? A gente está conseguindo visualizar melhor os ataques, né?
Então, pesquisem nas redes, gente. É. Assistam as redes, assistam os Assistam as vídeos, redes, acompanhem. exatamente, porque hoje você tem muitas formas de ter informação. Sim, de conhecer a Antigamente não pessoa. tinha, né? Hoje você tem muitas formas de conhecer as pessoas e conhecer as propostas. Pois é, e essas redes aí que ajudou também aí no combate à corrupção, né, Eu não Leoni? tenho dúvida, e isso é muito importante. É muito rápido a informação É. que chega, então... O mundo tá diferente. Tem que Meu pai tomar dizia cuidado, isso, viu? sabe? Então- Meu pai dizia assim, às vezes ele estava lá na rede e falou assim, quando ele via os Na netos rede, fazendo né, alguma gente? coisa, Naquela na da rede. rede. Na casa, você sabe que na casa dele, da minha mãe, tinha cama de casal e tinha rede, porque ele passava metade do dia da noite, depois que ele aposentou, né? Mas aí passava metade do dia na rede. E ele falava assim, o mundo está muito diferente, o mundo está muito diferente. E mudou mesmo a velocidade com que as coisas acontecem. Então, a gente tem que usar essas tecnologias, essas ferramentas que a gente tem hoje para o bem, para a gente conseguir trazer mais informação, para a gente ter mais transparência, para a gente poder escolher melhor, né, o nosso futuro. Então, eu acho que as ferramentas, a tecnologia, ela é uma grande aliada da gente. A nossa rede não é mais aquela mansa, não, viu? A rede do passado, a rede do verdade. futuro é diferente. Eu tô querendo tirar umas férias para me balançar numa rede daquela. Na rede boa. Porque eu tô ficando louca com tanta rede social. Aproveitando aqui, eu vou fazer um convite aqui ao público, né? Nós estamos promovendo aí o primeiro jantar beneficente em prol do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa instituição, Leni, ela era a Organização Nacional contra as Drogas e Pedofilia, que tem um trabalho de 7 anos aqui na cidade de Ceilândia, né? Nós realizamos aqui a Marcha contra a Pedofilia, Corrida contra a Pedofilia e muitas outras audiências públicas que nós também participamos e tentamos de alguma forma também nos aproximar do governo, mas como a gente é uma formiguinha ainda, né, Elton? Como a gente ainda é considerado uma formiguinha, o pessoal não tem dado muito olhar para a gente, não. Mas nós estamos aqui nos organizando, né? O Instituto, ele era uma ONG, agora passou a ser um instituto, então se chama agora Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nós estamos fazendo esse jantar justamente para mostrar que nós estamos nos organizando e que nós também queremos uma política nova, né? Voltada para nossas crianças e adolescentes, para nossas famílias, porque quando a gente trata da família e da criança, a gente está mudando o Brasil, né? Eu não tenho dúvida que é o melhor investimento, viu, Kátia? É a gente investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, né? A força motora do país, né? E por uma questão econômica, por causa dos empregos e de tudo que eles vão gerar, mas também por uma questão social de cidadania, né? Um país que não olha para a sua infância, um país que não olha para os seus jovens, ele está condenado. Né? Ele está condenado. A gente precisa olhar, e aí a gente, em vez de investir nas escolas, vai investir em quem? Em presídio? Porque não investiu em escola, em creche? Então a gente precisa ter essas prioridades muito claras na cabeça da gente. O que é que realmente muda um país? E a gente tem experiências no mundo inteiro que já funcionaram. Né? A Coreia do Sul é um exemplo. Hoje está lá na frente. 30 anos atrás, estava atrás do Brasil. Investimento na educação. Então nós temos que pensar fortemente. 30 anos atrás estava atrás da gente, hoje está lá na frente. Então é possível fazer. Não é rápido de um dia para o outro, mas em 10, 15 anos a gente pode mudar o país. Nós temos que recomeçar agora, né, Leni? Vamos recomeçar em 2019. Com muita força. Propostas novas, com Isso. pessoas novas, com mentes novas, né? Porque Câmara que tem povo antigo, viu? Carinhas novas. Gente, quando eu entro ali, eu fico olhando aquele tanto de gente velha. Vamos renovar isso aí, né, Leni? Eu acho que a gente merece, né? Então, o Brasil merece. Então, o jantar ele vai se realizar dia 23 de agosto de 2018, a partir das 19h30, no Salão Itaguatinga Sul. Então, maiores informações tem aí na nossa página aí da TV Estação 26, na página aí do INDCA, do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. São exatamente 15h27. Nós já vamos estar encerrando o programa. Então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, né? A Leani, como pré-candidata ao Senado, qual a mensagem que você passa para o nosso público e também a mensagem que você deixa aqui para as famílias que estão acompanhando, né? E para o futuro do Brasil, deixa uma mensagem para todo mundo aí. Muita responsabilidade, né, Kátia?
Olha, gente, eu agradeço a vocês aí que ficaram, né, nos deram o seu tempo precioso para nos escutar aqui. Eu acredito realmente na mudança. Eu acredito que é uma mudança não só necessária, como ela é possível. E para a gente mudar, a gente precisa ter pessoas novas e a gente precisa ter novas ideias. Então, eu estou aqui me colocando como pré-candidata, né, como uma possibilidade no futuro, e eu queria dizer para vocês que aquilo que eu mais acredito é aquilo pelo qual eu vou poder lutar, que é a gente ter, primeiro, mais mulheres em todos os espaços. Se é na política, é na política. A mulher tem que estar onde ela quiser. Se é como uma profissional da saúde, que seja... Se é em casa, que seja em casa. Mas a mulher tem que ter essa liberdade, ela não pode ser discriminada. Além disso, eu defendo muito, eu acredito muito numa gestão responsável, coerente, séria, sem corrupção, numa gestão transparente. Isso é fundamental para mudar o país e a gente ter mais desenvolvimento, que é o que vai mudar as nossas vidas, e que vai nos dar mais empregos, que vai melhorar a nossa renda, os nossos salários, e com isso a gente só pode fazer isso se a gente tiver realmente um forte investimento em educação, nas pessoas, porque quem muda país são pessoas, né? Pessoas em ciência e tecnologia, para que a gente possa alavancar, para que o país realmente seja melhor e traga melhores oportunidades, menos desigualdade para todos nós. Então, um grande abraço a vocês e muito obrigada aqui à Rádio Estação 26 por me receber tão bem, a Kátia, um abraço ao Carlos, Biel, então que que vocês tenham também, façam muito bem esse trabalho que vocês têm feito, que continuem fazendo bem, que é um trabalho de ajudar as pessoas a se tornarem mais próximas da comunidade. Isso é muito importante numa democracia. Abraço para vocês, gente. É isso aí, né? Aproveitando aí que o pessoal na rede aqui me lembrou que hoje é dia do amigo, dia da amiga. Um abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando nas redes sociais. E continue aí, amigo e amiga da TV Estação 26, da Rádio Estação 26, amiga aqui do IELTO, né? Que sempre o povo fala, amigo do IELTO, amigo do IELTO. Então, torne também nossos amigos, né? Amigo e amiga da Leani Lemos. Posso falar das minhas redes? Quem quiser me seguir, minhas redes são Leani Lemos. Eu estou no Instagram, @Leani Lemos. Estou no Facebook, na fanpage. Tem uma fanpage de figura pública, Leani Lemos. Tem Twitter também, tem o LinkedIn. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, tem o meu site, www.leanilemos.com. E é isso aí, gente. Vamos lá para checar se as pessoas têm propostas, né? Então, quero te agradecer aqui a sua presença, né? E falar também que agora estou sendo amiga dela, que hoje é dia do amigo, né? Mas nós estamos mais amigas hoje, né? Então, um abraço para todo mundo. E a TV Estação 26 agradece a participação de todos. As perguntas que foram enviadas, perguntas boas, né, Leni? Então, você vê que realmente a população está interessada em conhecer os candidatos. E eu creio que o Brasil vai começar a ter uma nova visão aí. Ninguém vai mais pregar essa questão e não vote em ninguém. Porque esses dias eu compartilhei um vídeo desse, aí uma pessoa falou comigo, né? Não, isso não é legal, né? Eu fui refletir. Então, se alguém me mandar uma mensagem, não vote em ninguém, eu não compartilho mais. Porque eu acho que nós temos que votar sim, nós temos que fazer nossas escolhas. Se eu não votar em ninguém, eu estou dando o direito do outro fazer sem eu ter o mesmo escolhido. Outra pessoa vai escolher sobre a sua vida, seu futuro. A gente não pode botar o nosso futuro na mão. Então, vamos pensar, viu? Vamos pensar aí, galera. E são 15 horas e 32 minutos, nós vamos estar encerrando o programa agora. Esse programa é o Estação Entrevista do Carlos Roberto. Hoje, como amiga dele, vim substituir, né? Para a gente não deixar de ir ao ar. E um abraço aí para você, Carlos. E também agradecer a confiança de você ter me pedido para fazer esse favor para você, que você estava em uma chamada aí na comunidade. E é isso aí, Carlos. Você é amigo da comunidade. No dia do amigo, você fazendo bem sem olhar a quem. E a Leni aqui se tornando também amiga da TV Estação 26. Então, são 15 horas e 32 minutos. Eu agradeço a participação de todos e a paciência. E deixo um abraço aí para todos os amigos e amigas da TV Estação 26 de todo o Brasil. Obrigada. Obrigada, Leni. Obrigada. Tchau.